agradeço. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à palestra de imersão em imóveis planejados. Eu gostaria de saber aqui quem já teve experiência nessa área. Ergue a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Legal. É assim, é um ramo muito complexo, né, e muito importante para a área de vocês, né? Todos aqui são de design, né? Então, assim, prestem muita atenção que eu vou falar coisas. Hoje vai ser bem básico, bem rápido, porque a gente não tem muito tempo. No final eu vou inserir vocês no Telegram e eu vou falar muito mais coisas de detalhes, porque, sinceramente, assim, esse ramo tem muito arquiteto pagando mico, tá? Então, prestem muita atenção, se interessem por essa área, por esse assunto, porque é muito delicado, às vezes influencia no orçamento, né, a parte técnica, então é bem legal essa área, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Eu sou formada em arquitetura e estou nesse segmento há mais de 5 anos, e assim, é muito legal, todos os dias eu aprendo mais, então são 5 anos ainda aprendendo coisas, tá? Então vamos começar? Pode passar. Móvel planejado, né? Tem muita gente que confunde móvel planejado com marcenaria, tá? Então, assim, móvel planejado é a mesma coisa do que, vamos dizer, marcenarias, que o povo fala entre aspas, tá? Porque o móvel planejado nada mais é que um móvel feito sob medida, tá? E existem hoje indústrias e marcenarias, né? Qual que é a diferença? São portes, né? Indústrias são portes maiores, né? Vão ter maquinários mais tecnológicos e tem marcenarias hoje de diversos portes também. Tem marcenarias pequenas que tem lá seu maquinário, né? Tem aquela marcenaria que é pequenininha, que é uma pessoa só trabalhando, e tem as indústrias também que tem pequeno porte e grande porte. Então aí começa a complexidade de orçamentos, de parte técnica, então assim, é muito complexo, tá? A pessoa fala, mas é tudo igual, né? Porque olhando parece que é tudo igual mesmo, mas não é, tá? Se a gente for entrar em miúças aqui da parte técnica, é muito detalhezinho. E aí vocês vão começar a adquirir mais conhecimento para estar indicando para os seus clientes onde que é o perfil do seu cliente, também isso é muito importante, tá? Para não estar indicando, às vezes, o perfil dele em uma outra loja ou em outro estilo, né, de móvel planejado e acaba frustrando o cliente de vocês, tá? Uma coisa muito importante, durante a nossa apresentação, eu gostaria que vocês fossem anotando dúvidas, para no final a gente conversar, tá bom? Vou tirar todas as dúvidas de vocês. Pode passar. Aqui eu falei do planejados, né? E vai ter também móveis modulados, que não é sob medida, né? Ele vai ter ali um módulo pronto. Então, normalmente é uma marca mais em conta, tá? Aí a gente entra muito na parte de valores e de qualidade também, tá? Mas existe hoje o milimétrico, né? Que é o planejado sob medida, que marcenarias trabalham, e existe o modulado, que são as indústrias também que trabalham em grande escala, só que são medidas fixas, normalmente são de 10 em 10. Então, se você, por exemplo, eu vi tem um cliente que ele quer um móvel mais em conta, um orçamento mais acessível, trabalhem em 10 em 10 e indiquem um modulado, por exemplo, tá bom? Mas hoje a gente vai falar de um contexto e mais seguindo no móvel planejado mesmo, tá bom? Pode passar. É muito importante a gente conhecer, então, os materiais que a gente está especificando também, tá? Justamente por conta de preço, né? Aquela história, né? Que arquiteto viaja na maionese. Viaja sim, então não vamos viajar na maionese, vamos... porque tudo no final é preço, né? Além da ergonomia, funcionalidade, tem orçamento aí envolvido também. Então, a gente tem que saber o valor das coisas, o preço, né? Quanto custa uma laca, quanto custa uma lâmina natural. Então, a gente tem que saber também de valor, tá? Então, para isso, a gente tem que conhecer também a parte de materiais, né? Pode. Aqui a gente vai falar dos substratos, MDF e MDP. Isso é uma grande dúvida, acho que todo mundo tem essa dúvida, até clientes, né? É legal vocês saberem disso, porque os clientes perguntam muito sobre isso, tá? Então, vamos esclarecer, né? Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. Os dois é a mesma madeira, tá?
Então, quando a gente fala de MDF, né, tem o F, ele vai triturar até ele triturar em fibras. Então, ele tem essa carinha de madeira maciça, tá? E o MDP, ele para uma etapa antes, que é em partículas, né? E, assim, hoje existem algumas marcas, né, no mercado que o pessoal usa mais. E aí, por que eu falo isso? Porque depende muito da resina que é trabalhada, né? Para a gente falar de qualidade, a resina que é trabalhada nessa madeira, como que é? Porque a gente torna aqui uma madeira que ela é feita, não é natural. Então, né, tem uma resina dentro também, então isso também vai dar qualidade para a madeira, tá? É a mesma coisa que comparar um MDF da Duratex, né, que hoje é a mais top aí, vamos dizer, do mercado, né, com um MDF de uma marca que a gente não conhece ou que não é trabalhada uma resina de qualidade, tá? E a gente agora vai falar das vantagens e desvantagens. Os dois são bons usados da forma que eles têm que ser usados cada um, né? Então, o MDF, né, como ele é fibras, a gente consegue cortar numa máquina mais simples, né? Por isso que o marceneiro fala, né? Não, porque é só o MDF que é bom, o MDP é restos de madeira, porque ele não tem o maquinário para trabalhar com MDF, tá? Então, a maioria dos marceneiros menores, né? Hoje tem marcenarias de grande porte que tem máquinas aí que trabalham com MDP, tá? Mas existem marceneiros que não têm essa máquina, então ele vai puxar a sardinha para o que ele trabalha, né? Então, assim, falando de uma marcenaria ou indústria, né? Ele vai ser bom para a gente fazer um corte de nuvem, né? Porque ele vai ficar redondinho, né? Nas laterais, a gente vai conseguir desenhar ele. O MDP não, ele vai ficar trituradinho se a gente não tiver a máquina certa, né? E o MDF ele é bom para laca, né, uma pintura automotiva, né, que a gente fala lá que é a marca, né, uma pintura automotiva. O MDF ele vai ser bom para isso, porque o cantinho dele também é lisinho, então ele é bom para isso, né, ele é mais maleável em relação a isso. O MDP ele é bom na parte estrutural, né? Se a gente for falar, comparar os dois, o MDP ele vai ter muito mais madeira maciça do que o MDF. Então, se você encaixar um parafuso ali, ele vai ter partículas de madeira maciça, vai prender ele. Ah, quero desmontar meu móvel. Você desmonta, desparafusa e você vai conseguir parafusar de novo, né? Então, ele é bom na parte estrutural. Hoje, mundialmente falando, a maioria dos lugares trabalham com MDP, tá? Então, a qualidade é excelente, não tenham preconceito com MDP, tá? Dentro ele vai ser essa partícula e nas extremidades dessa camada de MDP, ele vai ser 1 milímetro de MDF ainda, tá? Então, é a parte estrutural mesmo dele, interna, na parte de dentro, beleza? Deixa eu passar. Acabamentos, né? O pessoal fala, eu quero usar o MDF amarelo, e não sei o quê. Não, é o acabamento em BP amarelo, ou em laca amarelo, tá? Então, a gente tem essa questão do acabamento das madeiras, que é o laca e BP. Pode passar. Materiais e as medidas. Gente, medidas, isso influencia muito também, tá? Existem lojas que trabalham com a modulação, como eu falei para vocês, existem lojas que trabalham com milímetros, né? E existe o tamanho das chapas. Prever emendas, isso aí também, quanto mais detalhar o projeto, né, melhor vocês vão ser, né? Então tem aquele projeto cheio de medida, não sei o quê, mas não detalhou onde vai estar a emenda. Isso é muito importante também. Então aqui, pode passar. Aqui são as medidas de chapa. Isso aqui é um parâmetro para vocês terem, tá? Então, chapa de BP, 2,70, aqui a gente sempre vai falar em milímetros, tá? 2.700 por 1.800, tá? Então, assim, passou disso, vai ter uma emenda. Então, como a gente resolve isso? Vai ficar bonito, não vai? Vamos trabalhar em milímetros, né? Vamos trabalhar com os detalhes, né? Não é só colocar lá e depois fica uma emenda. Eu sou muito chata em relação a isso, a emenda, onde que vai ficar os encontros do tamponamento. Então, acho que quanto mais detalhe, mais refinado a gente tiver, mais um acabamento refinado a gente vai ter também no projeto final, na montagem, tá? E a parte do laca, por exemplo, o laca ele não tem esse tamanho. Tá? Tem lugares que faz, tá? Mas eu tô dando um padrão assim mais generalizado aí para vocês.
Então, a laca ela vai ter uma medida menorzinha ainda, né? E fora as emendas, a parte estética, tem a parte também, pode passar, por favor. Aqui, os bits, tá? Bit, o friso, né? É uma solução para nossas emendas. Então, a gente faz, deixa ali vamos dar sentido a essa emenda? Então, a gente deixa ali uns espaçamentos, fica tão bonito quanto, né? E a gente resolve o problema aí, entre aspas. Essa parte é muito importante também, não só a parte estética, né? A parte de como isso vai entrar num elevador. O prédio não tem elevador, escada, né? Ou o tamanho da chapa dentro de um elevador. Então, assim, a gente vai querer essa situação? É mais um gasto para o cliente, é mais um risco para o cliente. Então, assim, a gente pode diminuir esses fatores, né? Pode passar. As espessuras de chapas, né, que existem hoje no mercado. Então, isso é legal também para vocês, né, terem uma ideia, né? Se a gente for falar hoje da Feira de Milão, que teve esse ano, quem que acompanhou? Feira de Milão pela internet, né? Hoje a gente está vendo muito mais coisa minimalista, né? Então, menos detalhes, coisas mais lineares, né? Se a gente for falar dos tamponamentos, eles estão vindo mais fininhos, diferente de antigamente, que era bem grosso, era coisas mais robustas, né? Hoje está algo assim mais minimalista, mais pontual, mais atemporal, né? Então essas são as espessuras de mercado e vocês vão ver, às vezes, engrossos, né, que a gente fala, tipo 36, aí tem um engrosso de 18 com 18, tá? E tem os tamponamentos, né, que são aquelas... os tamponamentos não, os tamburatos, que são aqueles engrossos mesmo, que a gente vê bem grandão, assim, 6 centímetros, né? Então ali tem, tipo um sanduíche de materiais, tá bom? Mas essas são as espessuras hoje do mercado. Pode passar. Aqui a gente está falando de tamponamentos, tá? Então aqui a gente está vendo uma caixaria branquinha e esse azulzinho é o tamponamento, é o que envolve essa caixaria. Né? Então aqui a gente vai esconder emendas entre as caixarias, a gente vai deixar uma estética, assim, é um enquadro ali da caixa, tá? Tem gente que não gosta de tamponamento, né? Mas a gente tem que prever ali pelo menos onde tem as emendas de caixa, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente está mostrando as espessuras. Nessa foto, a gente está usando uma caixaria de 18 milímetros, né? Tem lojas, tem lugares que vai fazer a caixaria com 15 milímetros, tá? Os dois, gente, assim, é a mesma coisa. A parte de estética muda pouquinha coisa e parte técnica é a mesma coisa, tá? E tem lojas que cada um tem o seu padrão, né? Tem loja que tem 18, tem loja que tem 15, tem loja que vai trabalhar com os dois. Né? E o tamponamento também, aqui você pode escolher a espessura, não é uma regra. Pode ser aquele bem fininho, de 1 centímetro, que é o que está usando hoje, se a gente for falar no design mundial, é o que está usando, né, os tamponamentos bem fininhos, bem minimalistas. Né? Antigamente esse tamponamento de 18 era um tamburato, né? Era 5, era bem grosso, para deixar o móvel robusto. Então aqui vocês podem escolher também, 18, 15, né, 25, tá? E as portas também, né? Aqui a porta tá de 18, tem lugares que vai ser 15 também, tá bom? BP, né? Aqui que a gente está falando dos acabamentos, né? Então aqui a gente está falando da madeira e depois vem as matérias-primas para formar a cor, formar a textura, né? Tem material hoje que ele tem a carinha de madeira e tem uma textura de madeira também, uma textura ao toque. Então tem essas camadas que formam hoje o que a gente enxerga ali no móvel como estética, tá? Pode passar. Aí a gente tem a lâmina natural. Gente, isso é muito legal. É muito requintado, não sei se vocês já viram móvel de... Claro, né, tem os móveis hoje de madeira maciça que estão belíssimos, super valorizados, mas tem o MDF, o MDP, revestido com uma lâmina natural. É incrível, é muito bonito. E tem os cortes, né? Tem o corte linheiro e o corte catedral. Corte linheiro é quando a gente vai ver só os veios da madeira, né? Então é o corte da madeira mesmo, natural, e a gente vai ver a estética só dos frisos assim, do desenho assim. Pode passar. E o catedral a gente vai ver
os miolinhos, né? Então é real mesmo, é lindo, né? O toque. Depois tem aquele acabamento que eles passam um gloss em cima da madeira natural que dá um brilho. É muito elegante, muito bonito. Pode passar. E aqui é o laca, né? O laca, a gente vai ter dois tipos. O laca, assim, a pintura automotiva, né? A gente tem uma mania de falar a marca das coisas. A pintura automotiva tem a pintura em gramatura, né? Que vai ser a parte de pintura automotiva robotizada. Então, eles vão trabalhar com gramas de tinta. E tem a parte que a marcenaria normalmente trabalha, que é a pintura manual. Então, ali vai ser passadas de mãos de tinta. Tá? Então, isso são espessuras diferentes também de tintas que a gente vai ter no final. Tá? Então, e a precisão, né, de trabalhar com uma indústria que é tudo robotizado e trabalhar com a parte de marcenaria, que às vezes tem algo manual. Não estou falando mal de marcenaria. Hoje a marca mais influente, vamos dizer assim, do Brasil é uma grande marcenaria, né, que eu gosto muito, inclusive, que é a Ornari. Tá? Tem maquinários, é belíssimo o trabalho deles, mas a gente não está falando de uma mega, de uma indústria que atende assim, em demanda, né? Algo mais artesanal, mas é belíssimo também, tá? Pode passar. Acabamento de portas, né? A gente vai ter então MDF, MDP, a gente tem vidros, a gente tem o modelo almofadado, né? Que é o provençal. Aquela porta com a palhinha, que está usando muito também hoje em dia, e a tela metalizada. E hoje, assim, tem outros acabamentos, né? Lastras, pedras, tem coisas incríveis hoje que a gente pode, assim, viajar na maionese, né? Que a gente gosta da parte criativa. Pode passar. Fita de borda. Quem aqui sabe sobre fita de borda? Fita de borda, gente, é o que vai dar o acabamento do seu móvel, tá? É muito chato falar isso com o cliente, né? É muito chato ficar falando dessa parte técnica, mas é onde vai dar aquele acabamento final do móvel, que a gente passa a mão. Né? Tem fita de borda hoje que ela é tão fininha, e aí a pessoa vai, passa lá com um estilete, alguma coisa, e fica cortando a mão da gente, a gente machuca. Então isso é o acabamento do seu móvel, tá? Pode passar. Aqui a gente vai ter as espessuras de fita de borda que existem hoje no mercado, que é de 0,4 até 3 milímetros, tá? Então, quanto mais, assim, intermediário aqui, que normalmente algumas empresas que ficam acabamento excelente, 1 milímetro, 1,4, fica aquele boleadinho, né, na borda ali da chapa, então você tem uma estética muito bonita e não vai machucar, tá? Não vai ficar soltando com o tempo, também isso é influência da cola, né? Mas é algo que vai dar um acabamento bonito. Então, a gente está falando de interiores, a gente está falando de detalhes, né? E acabamento é algo assim que a gente tem que considerar muito, né? Pode passar. A cola, né? Além da fita mesmo de borda, a gente vai ter que se atentar à cola. A gente vai usar uma cola de sapateiro, a gente vai usar uma cola aqui de indústria, né? Aqui é uma indústria, ó, essa imagem a gente está passando, é tudo na indústria, o corte, a cola que passa nessa fita de borda. Essa cola, ela é esquentada a muitos graus, né? Mais de 200 graus, aí ela derrete e isso impregna ali na madeira. Então, assim, dificilmente vai ficar soltando com o tempo, dificilmente esse móvel vai ficar com cara de velho, né? Muito rápido, assim. Então, pode ficar no sol, né? Que não vamos ter grandes problemas. Pode passar. Aqui é uma exclusividade da Delano. É uma indústria, e quando a gente fala de indústria, a gente está falando de tecnologia e maquinário de ponta. Tá? Hoje a Delano, ela é a única empresa que tem esse maquinário de fita de borda colada, né, acabada com laser. Então, assim, a fita de borda, ela é fundida com o acabamento da chapa. Então, parece que é uma coisa só, assim, é perfeito. Isso não vai soltar nunca, né? A sensação, visualmente, também ao toque que dá, é como se fosse uma laca. Então, assim, é perfeito, tá? Então, é mais... Aí, assim, cada empresa vai ter o seu diferencial também, tá, gente? Eu tô falando agora de fita de borda. Isso daqui é o que a gente tem mais de tecnológico hoje, tá bom? Então, aqui é como a maioria dos marceneiros utilizam, né? Então, esse refino, esse corte dessa fita de borda
normalmente é feito à mão, né? Uma fita mais fininha. Então, assim, é um acabamento que pode vir a descolar futuramente, pode vir a machucar, né? Você vai ver o frisinho ali da madeira, né? Então, de repente, é um acabamento que não vai ficar muito bom a longo prazo, tá bom? Pode passar. Ferragens. Gente, ferragens, essa parte é muito importante. A gente está falando da madeira por enquanto. A ferragem é o que vai fazer o seu móvel funcionar. Então, aqui eu coloquei algumas marcas conhecidas hoje no mercado, tá? E a qualidade dessa ferragem é o que vai dar vida para o seu móvel. Então, assim, faz muita diferença, tá? Aí vão ter alguns concorrentes diretos e vão ter uma escala bem longe de marcas de ferragens. Isso influencia tanto na qualidade, na durabilidade do seu móvel e no custo, tá? Então, assim, qual marca de ferragem que vocês estão orçando? Né? Qual marca de ferragem existe hoje no mercado? Aí o cliente ele vai querer comparar banana com maçã, porque não sabe marca de ferragem, porque ninguém falou que é muito importante isso para ele. Então ele vai se perder no mercado, né? Ele vai achar que é tudo igual, olhando é tudo igual, mas ele não vai se aprofundar no assunto e não vai ter nem poder de decisão do que ele quer para dentro da sua casa. Então essa parte de ferragem é muito importante a gente saber, tá? E indicar para o cliente, tá? E escolher também. Então, assim, é isso que vai dar vida para o móvel. Corrediças, dobradiças, pistões, trilhos, puxadores também, tá, gente? Porque hoje no mercado a gente tem até o puxador de plástico, hoje, se a gente quiser indicar, né? Pode passar. Então, aqui tem algumas imagens de ferragens que existe. E isso, gente, representa muito no valor final do projeto, tá? Além, né, de laca, lâmina natural, né, tem coisas assim que agregam muito também, mas a ferragem também impacta bastante, por isso que a gente tem que saber a marca, tá bom? Pode passar. Então aqui alguns tipos de dobradiças também, tá? Então aqui embaixo a gente consegue ver como que elas funcionam, né, em relação caixaria e a porta. Então tem a dobradiça reta, curva e a super curva. E aqui embaixo essa dobradiça é para portas de passagem, né? Porta de giro, então ela é uma espessura maior. Hoje está super em alta, né? Usar painel com aquela porta mimetizada, que fica, né, tudo alinhadinho assim. Então aqui a gente vai usar essa dobradiça aqui última, tá? Uma dobradiça mais reforçada para o peso da porta, né? Corrediças. Gente, eu vejo muito projeto errado. Sério, não passem vergonha com os fornecedores. Saibam o que vocês estão fazendo, tá? Gavetas minúsculas, né? Não existe nem corrediça no mercado para isso. Então, assim, como você vai projetar uma coisa que você nem sabe o que tem no mercado? Né? Então, aqui tem algumas medidas mínimas de corrediças no mercado, né? E saibam de medida, tá? Para vocês, além de materiais, isso aqui é muita coisa que a gente tem que saber, né? Mas essa parte de medida, às vezes, impacta no projeto final. O cliente gostou muito daquele projeto, mas não funciona. O render tá lindo, maravilhoso, mas na prática vai ter que mudar. O cliente se frustra, né? Então não é legal. A gente tem que saber, porque às vezes altera uma coisinha, muda o contexto ali e é chato, né? Hoje existem as corrediças ocultas e corrediças telescópicas. As ocultas, elas vêm por baixo da caixaria aqui da gaveta, né? Fica oculta e normalmente tem amortecedor, né? Ela vai fazer aquele impacto suave da gaveta. Hoje você pode escolher. Tem lojas que tem as duas opções, tem lojas que só tem telescópica e tem lojas que só tem oculta, tá bom? A telescópica, ela é essa que fica na lateralzinha, né? Vou dar uma dica para vocês, não indico telescópica com amortecedor, tá? Porque com o tempo ela vai dar problema, tá bom? Então, se for com amortecedor, eu indico a oculta. Porém, né, uma dica assim, que se der a gente faz isso, né? Mas, tem que reduzir custo, a gente vai para o telescópio com amortecedor. Tem algumas dicas, né? Assim, o que é legal vocês saberem? Tudo isso para vocês terem o poder de decisão, saber indicar certo para o cliente de vocês, tá? E para o perfil de cliente certinho, né? Pode passar. Articuladores, né? Aqui a gente tem os sistemas de basculante e articuladores.
pistão a gás, e aqui a gente vai ter outros tipos de articuladores também, né? Hoje tem aqui, até com automação isso, então é muito legal. Isso também impacta no orçamento, tá? Gente, eu vou daqui para frente, assim, eu posso depois parar com vocês, conversar aqui também, mas no grupo, eu vou entrar num grupo com vocês no Telegram, quero que vocês entrem lá, porque eu gosto muito de falar de preço, tá? A gente tem que saber de preço das coisas, tá bom? Para não viajar na maionese, não ficar fazendo besteira com o nosso cliente, né? Então, assim, tem coisas aqui, tem articuladores que custam mais de 10 mil reais, tá? Então, assim, a gente tem que saber, tá bom? Pode passar. Acessórios hoje, né? Aqui é a personalização do móvel de vocês. Dá para a gente personalizar infinito aqui, né? Então, escorredores, porta-temperos, tem de diversos tipos hoje, né? Dessa parte de ferragens, acessórios, calceiros, tem coisas revestidas em couro sintético, cabideiros articulados com luz, LEDs para todo lado, né? Fruteiras, acessórios embutidos de tomada, coisas que ajudam muito no nosso dia a dia. Então isso também vai dar para a gente brincar bastante. Essa parte de personalização, normalmente eu indico o cliente fazer depois, né? Para ele, a gente pode ir caminhando aos poucos, né? Então essa parte de personalização, de repente a gente entra e faz, né? Ou faz depois, né? A gente, assim, eu falo que o céu é o limite, né? Dá para a gente personalizar muito, né? Por conta desses acessórios. É uma referência muito legal, assim, falar da moda, né? A gente tem ali um look básico e tem os acessórios, que dá pra gente brincar bastante e ir colocando cada vez mais coisas, né? Pode passar. Bom, valores, né? Então aqui a gente tem mais ou menos um ranking de valores. Aqui vai depender muito da marca, tá? Vai depender muito do lugar, mas é mais ou menos assim. O MD tá do mais caro, né? Vamos começar com o mais caro, então. Laqueado, vidros, né? Eles vão agregar valor, né? Tem gente que faz, nossa, tudo laca, né? Ou tem muito vidro, né? Ou coloca, gente, laca, assim, dependendo do projeto, a gente tem uma noção, né? Um apartamento, vai, de 50 metros quadrados, vou pôr laca na lavanderia, então assim, vamos lá, né? Então, laca, lâmina natural, ela é muito de valor agregado, né? E aqui a gente vai descendo. Tem vidros coloridos. Bom, gente, assim, o mais em conta, né, se a gente for comparar a esses produtos high-end que a gente fala, né, a gente tem produto importado hoje, né, o produto high-end com tecnologias diferentes, produtos exclusivos. O mais em conta hoje vai ser o branco TX, né, se a gente for falar de cor ainda, é o branco TX. Depois vem as cores mais neutras, né, os amadeirados costumam também ser um pouquinho mais caros. Depois vem, né, laca, lâmina natural, os vidros hoje também, que tudo aumentou de preço também, né? Mas é mais ou menos essa média, tá? Tô passando uma noção para vocês muito, muito geral, tá? É que, assim, gente, o que eu recebo hoje no mercado, tem gente que não tem nem essa noção, tá? E pessoas que estão muitos anos na área. Então, assim, é muito importante a gente saber disso, tá bom? Vamos lá. E agora a parte de projetos, né? Pode passar. A parte funcional, né? A gente está falando de valores, a gente está falando de estética, mas assim, eu, Agnes, sou uma pessoa que eu não abro mão da funcionalidade, a maioria das vezes, tá? Vai, 99% das vezes. Não abro mão da parte funcional para a parte estética, tá? Assim, para mim não faz sentido. Tá lindo, maravilhoso, mas não funciona. Então, eu adiciono ali um orçamento, agrego o valor para algo lindo, maravilhoso, mas não funciona. Assim, vai depender muito de vocês também, do perfil de vocês e muito do cliente de vocês também, tá? Tem algumas vezes que a gente vai falar, que dá pra, né, não funcionar um pouquinho, tá lindo, maravilhoso. Então, depende muito de caso, mas eu sou uma pessoa muito prática e muito funcional. E acho que a gente tem que se atentar a isso também, né? Não só a beleza, porque a maioria hoje do nosso mercado, infelizmente, tá render, tá lindo, maravilhoso, passa pro fornecedor, né? Então, assim, como vai funcionar isso? Vai ser prático para o cliente? A gente perguntou o dia a dia do cliente para saber o que funciona para o cliente ou não, se ele quer isso, se vai funcionar no dia a dia dele, ou se você vai melhorar com o seu projeto na vida dele, no dia a dia dele. Então, assim, é muito importante essa parte funcional, né? Além da estética. E a parte de espaços, ergonomia, pode passar.
Ergonomia. Então, eu imagino que vocês saibam um pouco, assim, né? Tem uma visão geral. A gente tem uns padrões, né, de ergonomia, porém, a gente tem também a vida do cliente. Tipo, Agnes, eu não vou mais mudar dessa casa, eu quero um móvel sob medida para mim. Eu nunca mais vou mexer nesse móvel, não vou vender. Aí a pessoa é mais baixinha, ou ela é alta. Já fiz bancada de 1 metro de cozinha, assim, normal, tranquilo para o cliente, sabe? Então, e tem gente que é mais baixinha, então a gente vai também adaptando a isso, né? A parte ergonômica, gente, é muito importante também e isso influencia também na saúde, né? Uma postura certinha ali de bancada de cozinha, né? Para a pessoa não ficar forçando a coluna dela. Isso é questão de saúde também, né? Se a gente for ver profundamente ali no dia a dia, usando todos os dias essa mesma coisa, é muito interessante também. Pode mudar. Então aqui a gente tem o triângulo, aqui a gente está falando de cozinha, né? O que a gente mais fala aí em móveis planejados, que a gente é o que mais dá trabalho, tá, gente? A cozinha. Então aqui a gente tem as ergonomias que são mais padrões, assim, né? Que é o nosso triângulo de cuba, fogão e geladeira. Tem que estar próximo, né? Não adianta o negócio de geladeira tá lá, outro negócio tá lá, aí cai tudo o negócio pelo chão. Então a gente tem também tem que ter essa noção, né, de funcionalidade, né? Pode passar. Medidas de ambientes, né? O que a gente tem que se atentar? Quando a gente vai especificar um projeto, né, para eu receber isso de vocês para fazer um orçamento, por exemplo. A medida do ambiente total, as medidas gerais dos módulos aqui que vocês estão utilizando. Se vocês quiserem, tiverem alguma medida específica, tipo, o cliente ele vai pôr algo aqui que é específico, põe essa medida específica, puxa uma setinha lá que é algo importante para o fornecedor estar observando. Se vocês quiserem, agora que vocês têm um conhecimento já melhor, qual dobradiça que é com amortecedor, é sem amortecedor, isso impacta muito no orçamento. Lavanderia, Agnes, aqui eu vi com o meu cliente que não precisa pôr amortecedor, não. Então, o fornecedor ele já vai fazer um orçamento mais fino para vocês, a gente já vai conseguir atingir o alvo com mais certeza. Né? Então, vocês podem fazer esse filtro também com o cliente. A corrediça vai ser oculta com amortecedor. E aqui ele quer com amortecedor, né? Ali não precisa tanto. Os pistões, ferragens, acessórios específicos, né? Que é essa parte de personalização. As cores, né? Gente, assim, as cores também, o que acontece? Às vezes tem marcenaria que tem todas as cores do mercado, mas a maioria das lojas, eles têm um catálogo próprio, tá? Então a gente sempre não se apeguem a isso. Então, assim, cada loja vai trabalhar com o seu catálogo, o que tiver próximo ao que vocês estão indicando, tá bom? E deixem isso claro para o cliente, porque às vezes o cliente fica apegado com aquela cor. E aí vai fechar só onde tiver aquela cor, sabe assim? Isso é legal vocês saberem também, tá? Mas a maioria vai ter uma cor próxima ali, né? Os descontos de pé direito, né? Às vezes isso influencia no orçamento também. Eu estou calculando ali que o pé direito é 2,80, mas o meu cliente rebaixou e eu fiz ali um gesso, uma sanca diferente, ficou com 2,50. Então, poxa, eu estou cobrando 30 centímetros a mais de móvel para o seu cliente, né? Um orçamento ali que não precisa, tá? Então, isso é legal também a gente alinhar. Bom, aqui a parte mais técnica, é montagem de móvel. Essa parte é legal, ó. Cortes de tubulação, algum chanfro, algum detalhe diferente que tem ali no ambiente, é legal também. Imagens da obra. Quanto mais informação vocês derem para o fornecedor, mais assertivo a gente vai conseguir ser, tá bom? Deixa eu passar. Bom, a gente está caminhando para o final já. Aqui é meu Instagram também para vocês me acompanharem, tá? Eu tô sempre postando coisas dessa área, né, novidades. Se vocês precisarem, eu vou estar à disposição, tá bom? Eu passei um papelzinho para vocês preencherem, que a gente vai estar fazendo um sorteio, tá? Agora, de 10 pessoas para estar conhecendo hoje a Delano. Quem conhece a Delano aqui hoje? De falar assim, de nome? Legal. Hoje a Delano, ela tá no mercado de luxo de móveis planejados, tá?
E a gente vai sortear 10 pessoas hoje para estar conhecendo a nossa loja. A gente vai fazer um café lá e eu vou fazer um tour com vocês na loja, explicando pessoalmente todos esses detalhezinhos com vocês. Mas vamos lá. Ellen Beatriz. Vitória Caroline. Antônio Eduardo. Naísa. Vanessa dos Santos. Júlia Silva. Giovana não vale? Maria Eduarda. Laís Helena. Tá um grupinho aí, hein? Vocês fizeram alguma coisa aí, hein? Luísa Rampazzo. Luísa? Ah. Isabela Mendes. É uma experiência que vocês vão ter, assim, pessoalmente, vocês vão poder mexer, tirar dúvida, a gente vai estar à disposição de vocês, tá? E falar do mercado, tá? Não se apeguem assim, Delano, lá vocês vão ter a experiência pessoal de conhecer um produto high-end, produto italiano, a gente vai ver uma laca robotizada, a gente vai ver uma lâmina natural, vai ver um móvel de um produto hoje de luxo no mercado, tá? Então, assim, vai ser muito gostoso. O nosso café vai ser um café, tá? Uma reunião nossa e a gente vai poder bater um papo também mais particular. Dúvidas? Não, não é possível. Não é possível. Tem coisa errada aí. Tem que ter dúvida. Ninguém quer falar. Microfone? Não, né? Oi? Não, não precisa, não precisa. Abrasão é o BP, tá? É o BP, a lâmina normal. Assim, laca, ela tende a riscar, é uma pintura automotiva mesmo. Então, assim, se a gente passar com algo afiado, uma faca, uma tesoura, vai ser igualzinho o carro. Tem ali marcas hoje que tem uma proteção a mais e tem marcas que não, mas o laca, ele é mais delicadinho. A lâmina natural é mais delicada, né? A lâmina natural, ela tem aquela questão ainda de ser... vai trabalhar com a parte biológica mesmo dele. Então, com o sol, ela vai tender a desbotar, né? A gaveta, né? Hoje tem as gavetas de madeira malhetada, que elas tendem também a se mexer conforme o tempo, né? E o vidro, né? É normal, assim, mas entre a laca, sem dúvida, entre alguma coisa, assim? Na minha opinião, como eu falei, eu sou muito prática, tá? Eu não gosto de fazer uma coisa que fica bonito e não funciona. Então, Agnes, eu sou uma pessoa que eu sou desastrada, né? Vamos dizer assim, eu gosto de usar, eu não gosto de ficar, não pode tocar, né? Então, assim, tem muita cozinha hoje que é feita em laca. Na minha casa eu não poria, tá? Por conta disso. Eu gosto de ficar à vontade, né? Não gosto de ficar refém ao produto, eu não posso, né? Tem que tomar um cuidado a mais, né? O dia a dia hoje da gente é muito... A gente não tem muito tempo, né, para ficar... Aí vai da pessoa, tá? Não poria laca também em superfícies que eu preciso apoiar alguma coisa. Então, por exemplo, um home ali, que ele é todo, né? Tem a parte que a gente vai pôr objetos de decoração, também não poria. Tá? Painéis, superfícies na vertical e que, assim, um painel de TV, até um corredor, né? Algo assim mais decorativo mesmo. Superior da cozinha, exatamente. Lugares ali que a gente não, né, que a gente não ficaria refém. Agnes, tá? Nas frentes da gaveta, exatamente. E assim, tem coisas que a gente não vai usar tanto também, né? E assim, às vezes, por exemplo, uma penteadeira, né? Que é aquele sonho da princesa que às vezes a mulher tem. Uma penteadeira na laca, né? Naquele provençal lindo. E vai fazer o tampo, ela vai usar com mais delicadeza esse lugar, né? Vai ser um momento especial, um momento diferente. Então,
Tudo depende, tá? E é tudo perfil do cliente também, tá? Ela fica mais arredondada. É como se ela, entre a fita e a superfície, ela derretesse. Né? Então, ela se funde e forma assim um boleado. Quem for na Delano vai ver. E tiram foto, filma. Mas é bem legal, ela é bem bonita. Fica tipo como uma laca mesmo, assim. Fica um acabamento muito bonito. A menor corrediça, 25. Tá? Isso. Aí depende da marca, tá? Tem de 30. Mas já peguei projeto aí com a gaveta minúscula. Só se for aquele, como antigamente era tudo de madeirinha, né? Não tinha ferragem, aí dá para fazer. Olha, assim, hoje no mercado tem gente que trabalha por hora, então você teria que fazer uma especificação de quanto que custa a sua hora, e aí entra vários cálculos, tá? Do seu gasto, do seu lucro que você pretende. Aí tem gente que trabalha por hora, tem gente que trabalha por metro quadrado, né? Que pode ser uma roubada, né? Tem projeto que é muito detalhado, tipo, é um lavabo muito detalhado. Aí você cobra por um valor muito pequeno, né? Assim, e tem gente que cobra por projeto, né? Aí vai muito do qual ramo você vai querer seguir aí. O que acontece? Hoje você pode fazer um projeto e mandar para plano de corte. Então você pega lá as medidas, aí você vai fazer um projeto executivo mesmo, de corte. Tem gente que faz isso. Só que assim, não vamos falar de acabamento, não vamos falar de nada disso, né? Aí você vai ter que comprar madeira, você vai mandar cortar, você vai mandar entregar e você vai mandar montar, né? Então você pode fazer isso. Fica bom? Não sei. Né? Aí vai ter gente que, né, você pode pegar o seu projeto, levar para um marceneiro, aí ele vai fazer exatamente como você fez. Tem marceneiro hoje, gente, que não é técnico. Tá? Ele vai cortar lá seu móvel, vai fazer o que você mandou. Né? Vou dar um exemplo para vocês, o que eu recebo muito. Porta de giro maior que 60. Não funciona. A dobradiça, ela aguenta uma carga de peso. Você vai colocar uma porta fixada em dobradiça em balanço, né? Portas de 70, de giro, tô falando assim, não, são coisas que não funcionam. E o marceneiro vai fazer, porque você projetou. Entendeu? Agora, se você entregar para um fornecedor, ele vai pegar o seu projeto, ele vai ver a parte técnica, porque ele é o técnico, né? Inclusive, hoje, as grandes indústrias já tem a parte técnica deles, já tem a engenharia da indústria que trava no nosso programa. Por mais que a gente queira fazer, a gente não consegue, porque o programa já é travado na engenharia da marca, né? Que nem a gente usa-se muito o Promob, né? Nessa área o programa Promob na área de imóveis planejados. Quem aqui já conhece o Promob? Mexe no Promob. Então, aí você vai ter o catálogo, né? A maioria das lojas trabalham com Promob, só que daí dentro do Promob tem o catálogo da marca. Então, eu vou pegar o seu projeto e colocar nas medidas técnicas ali, se tiver tudo certinho, que vocês vão fazer tudo certinho, né? Daqui para frente. A gente vai adaptar e vai trazer para a nossa marca, porque eu tenho que redesenhar todo o seu projeto, porque isso vai do meu programa direto para o programa da fábrica, e eles vão cortar tudo certinho. Madeira específica não, mas a gente sempre vai ver o manual técnico do eletro. Gente, é muito importante se a gente conseguir já pegar as informações de eletros do nosso cliente, né? Nem que ele não tenha comprado, mas o que ele pretende comprar. Isso influencia também no projeto, porque a gente sempre vai pegar o manual técnico de cada eletro para ver os respiros. Então, a caixa, ela vai ter o respiro específico, né? 10 de respiro. E aí a gente vai deixar a caixa com respiro que o seu eletro está pedindo. Agora, a madeira é normal, é a mesma. Tá? É só esse respiro mesmo. Se a gente não obedecer o respiro, você não vai ter um bom funcionamento do eletro. E se der algum problema no eletro, você perdeu a garantia. Tá? O ideal é vocês já colocarem tem na internet, todo o eletro vai ter lá um manual técnico, né? Às vezes é bem difícil achar, mas tem, tá? Aí você vai ver o manual do eletro que o seu cliente passou para você certinho, você já vai projetar na medida certinha, e é legal você informar no seu projeto também. Ó, o cliente está com
tal eletro. O que eu preciso do eletro? Código do modelo do eletro, tá? Para a gente acessar o eletro. A gente encontra, assim, o nome da marca e o código e o modelo, tá bom? Aí é legal você especificar no seu projeto também qual, de repente, uma listinha de eletros, né? Tudo com as informações ali para os fornecedores é legal também. Pensando na personalização. Isso é muito, depende muito, tá? Por que eu falo isso? É orçamento. É orçamento. Porque quanto mais a gente personalizar, ele vai fugir de um parâmetro de comparativo, porque às vezes você está agregando muita coisa personalizada, muitos acessórios em um orçamento, no outro você não está. Então, assim, perde-se um pouco de parâmetro de orçamento. Ah, o cliente quer fechar? Vamos personalizar? Vamos colocar acessórios? Aí a gente já tem ainda o tempo, né, de colocar as medidas certinhos. Ou futuramente ele comprar. Só que, assim, depende da loja. Se comprar futuramente, às vezes é mais caro. Então, a gente tem que ver isso também, tá? Mas, assim, quanto mais você personalizar também seu projeto, mais vai encarecer. Aí você tem que também ver o perfil do cliente. Esse canto inteligente ele é meio que uma medida padrão, um por um, né? O que não vai mudar é essa ferragem. Então é legal você já ver qual ferragem possivelmente você vai querer adaptar e deixar o canto na medida para ele futuramente. Mas normalmente é um por um, né? É possível. Aqueles aramados que vêm, né? Isso é super legal. Então. Isso. Exatamente, exatamente. Dá para instalar depois sem problemas. Madeirinha, perfeito. É isso aí. Essa questão de porta-tempero é bem delicado também, né? Porque tem material, tem muito cliente que coloca sal e o sal não pode, né? E a questão de limpeza também, né? Hoje tem aramados que eles são mais robustos, que é mais fácil a limpeza, né? Mas isso é uma dica muito legal para, né, quem quer enxugar um orçamento ou quem quer praticidade. Fazer o porta-tempero é uma gavetinha de madeira mesmo, né? Pequenininha e menos larguinha assim também. Funciona super. E aí, se ele não quiser também, futuramente quiser colocar um aramado, a caixaria tá pronta, né? Não é impermeável, tá? A gente não pode pegar essa madeira e, assim, ela resiste muito à água, né? Tanto é que, assim, lugares que, por exemplo, a madeira ela vai tocar no chão, por exemplo, um lavabo, né? Normalmente tem aqueles lavabos lindos, maravilhosos, que são todos revestidos em madeira. E vai saber se você não vai lavar um dia. Aí, né, se o cliente quiser, a gente tem esse opcional de revestir pelo menos a parte de baixo nessa madeira que a borda é a laser. Acho super legal. Ele vai resistir muito mais, tá? Porque ele é como se fosse uma laca mesmo, só que a água ali, qualquer frestinha, ela pode entrar e inchar a madeira. É um risco, tá? Não, a gente nunca fala que ela é 100% impermeável, não. Mas ela é muito revestida. Tem revestimentos hoje que eles são mais espessinhos e a cola é maravilhosa, que ali vai escorrer e não vai acontecer nada, né? Às vezes sei lá, um móvel que caiu um copo de água, escorreu ali rapidinho, não é uma coisa que, nossa, estufou na hora, né? Então, se você acha isso legal, não infiltra, o laser é mais resistente ainda, só que não é 100%. Não, ele se funde mesmo. Não, ele vai só na lateral, mas esse encontro ele funde com laser, tá? Olha, vamos conversar. Gente, é muito legal essa experiência. Se eu pudesse, eu levava todos vocês, porque assim, essa área expande muito o olhar de vocês na relação do interiores, tá? Porque assim, os móveis, ele pode influenciar em muita coisa na obra, né? Os pontos, se eu já tiver um móvel certinho ali, eu já coloco o ponto hidráulico, se precisar alterar, já ponho no lugar certinho, evito problemas. Então, quanto mais detalhe a gente souber, e assim, eu vejo cada erro, gente, sério, que eu falo, gente, como que a pessoa está tantos anos na área e fazendo isso? Socorro! Mas é cada absurdo que você vê, você fala, gente, não precisa muito ser da área, assim, tem coisa que assim, não precisa muito ser da área, né? E só que assim, quando você é da área, a gente cobra mais, né? Você vai pegar um projeto de um profissional e fala, gente, mas espera aí, o que está acontecendo aqui?
né? É falta de informação. Então, essa parte ela é muito legal, ela é muito detalhe, ela é muito, parece, né, um bicho de 7 cabeças, mas é muito gostoso, né? Isso é questão técnica de montagem e a gente já prevê isso. O que a gente faz? Aqui, por exemplo, ó, aqui tá bem encostadinho na parede, né? Aí a parede não tá reta. Então a gente sempre prevê, sempre que a gente nunca encosta madeiras largas, profundas na parede, caixaria na parede, a gente sempre deixa um espaçamento, que é de 3 centímetros, né, de espaçamento, para você justamente ter essa medida para você ter esse encaixe, e depois a gente vem com o fechamento, tá? E assim, a gente tem que prever isso, por exemplo, banheiro, vai ter o batente da porta, né? O banheiro tá aqui, a porta tá aqui, e você tem uma gaveta, a gente tem que deixar um espaçamento maior também para a gaveta correr, não pegar no batente da porta. Não é só o encaixe de módulo, né? Tem várias questões aí que a gente vai usar o fechamento. Em cima também, normalmente a gente não vai com a caixaria até o topo, né? O gesso pode ser que esteja imperfeito também. Então a gente sempre deixa também um espacinho ali. Até para montagem, né? A gente precisa desse vãozinho para os encaixes, tá? Muito obrigada pela presença de todos. E parabéns por vocês estarem aqui, viu? Porque isso é muito importante para vocês.